Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a morte de pessoas famosas e a doutrina espírita. O mundo artístico, ele nos chama a atenção sobre diversos aspectos. Muitos sentem-se tão próximos dos artistas que até os consideram como alguém da família, de tamanho que é o carinho e a admiração que nutre por esse espírito ou por esses espíritos. Mas quando chega aquele famoso momento, quando esses artistas passam, retornam para a pátria espiritual, essa admiração ela não deixa de existir. E sempre é motivo de grande comoção por parte dos fãs. Hora ou outra, somos inevitavelmente visitados pela partida de grandes nomes das artes, da música, e há muitos questionamentos sobre esta passagem, de famosos nessa existência. Muitas pessoas se perguntam, quando a pessoa famosa chega ao plano espiritual, ou quando ela reencarna, se ela é reconhecida como a pessoa famosa que foi. O nosso irmão codificador, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos explica o seguinte sobre a reencarnação nos diferentes mundos. Na questão 172, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E a resposta, não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras e nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Então, ele falou que a reencarnação no nosso mundo, no nosso planeta, é a mais material e também mais distanciada da perfeição. Na questão 173, a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? A resposta, pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. E na questão 173A, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E a resposta é simples e objetiva. Certamente. Então, quando nós falamos de morte, por mais difícil que seja enfrentá-la, nós não devemos temê-la. Ela faz parte do nosso processo evolutivo. Então, sejamos sempre prudentes, busquemos sempre fazer a caridade, mas nunca busquemos ou precipitemos a nossa morte. Tudo tem seu tempo certo na vida, e todos temos algo a fazer num tempo programado. Nós temos uma linha do tempo e nós temos esse período para fazer muitas coisas. E para aqueles que chegam à pátria espiritual antes de nós, tenhamos a convicção do breve reencontro e oremos pela felicidade deles. E lá, eles receberão as nossas melhores vibrações de carinho. Tem uma frase, mais uma, de tantas informações e ajudas que nos deixou o nosso irmão Chico Xavier, que fala o seguinte: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, é uma frase que fecha essa questão, nos orienta muito bem essa questão da reencarnação, porque ela termina justamente assim: acima de tudo, importa
o que fazemos de nós. Então nós experienciamos por diversas vezes, né, esses momentos de despedida de artistas, de cantores, de compositores, de pessoas que nos brindam aqui com a sua arte, que nos trazem conforto, que nos dão esperança, que através às vezes de uma melodia e uma letra simples nos fazem repetir coisas como se fosse um mantra. E aquele mantra nos alimenta para que possamos prosseguir no caminho. Temos muitas canções de esperança, muitas canções falando de amor, muitas canções falando da continuidade, né? Muitas canções que mostram para nós que nós somos muito mais, né? Nós não somos só esses espíritos aqui reencarnados, presos a um corpo que um dia também será fadado à sua falência. Tanto que nessa nossa pequena reflexão, a gente consegue concluir bem dizendo que todos um dia, sem exceção, seremos visitados, né, pelos irmãos que virão nos buscar, porque chegou a nossa hora, porque chegou o nosso momento, porque a nossa missão aqui está cumprida, ou foi cumprida. Então, nosso corpo será desligado aqui, e o nosso espírito, que é a nossa verdadeira forma, simplesmente fará a progressão, fará o retorno para o plano espiritual. Então nós que estamos passando por essa vida, por mais essa oportunidade de reencarnação, nós precisamos ter essa consciência o tempo todo. Nós não devemos buscar a morte, nós não devemos precipitar, né, a morte. Pelo contrário, nós devemos fazer a nossa manutenção, o máximo de cuidado conosco, devemos nos instruir o tempo todo. E se nós estamos conversando sobre doutrina espírita, é porque provavelmente a grande maioria que está participando dessa reflexão também são espíritas. E para nós, isso é muito certo. Nós estamos aqui reencarnados. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, porque nós viemos aqui, porque nós tínhamos coisas aqui que nós precisávamos resgatar, e nós precisávamos também ser provados para que nós mesmos conseguíssemos reconhecer em nós toda a força que nós temos, toda a potência que nós somos. E através dessas provações, nós recebemos ali o fortalecimento que nós precisamos ter, nós reconhecemos em nós essa força para poder passar pelas provas e naturalmente sair à frente dessas provas muito mais fortes, muito mais preparados, muito mais equalizados. Então, com relação a essa questão da morte, faz parte todos nós vivermos o luto da partida de alguém que nós amamos, de alguém que nós aprendemos a admirar. Como falamos aqui no início dessa reflexão, né? Temos a questão dos artistas que, olhando a grosso modo, eles nem sabem, muitos deles nem sabem que nós existimos, mas todos os nossos olhares se afunilam para um único ponto, e neste ponto nós os encontraremos. Como fala no texto, que a gente tem essa necessidade de encontrar, se a gente encontrar uma pessoa que a gente admira, hoje em dia, então, com a tecnologia, com o celular, é quase inevitável que nós não tenhamos ali o desejo de registrar que nós encontramos com aquela pessoa que sempre esteve distante de nós, esteve como se fosse dentro da nossa TV e nós, aqui do lado de cá, sem poder alcançá-los, sem poder tocá-los. Através de uma vitrine, eles visitam as nossas casas com arte, com canções, com coisas que admiramos. E quando, por algum motivo,
aquela presença tornou-se uma ausência para nós, é natural que todos nós soframos, que todos nós tenhamos dificuldades de lidar com esse momento. Mas para nós, que acreditamos na vida depois da vida, depois da vida, depois da vida, que são as nossas reencarnações, nós temos a certeza que todos esses artistas que passam por aqui, que passam através da nossa vida, muitas vezes deixam impregnadas nas nossas histórias as suas canções, falando dos compositores, dos músicos. Nós temos essa necessidade de buscar sempre o entendimento, buscar sempre a amorosidade e buscar, acima de tudo, entender que o nosso Pai, o nosso bondoso Deus, é aquele que sabe de todas as coisas. Então só Ele sabe realmente qual é o momento de cada um, qual é o momento que nós devemos retornar e qual é o momento que nós devemos também retornar, só que de volta ao nosso plano espiritual. Então que nossa reflexão de hoje seja assim, impregnada de fortalecimento, de amorosidade, de compreensão, de serenidade, para que possamos aproveitar, né, dessas dificuldades que nos chegam, que na realidade são oportunidades que nos visitam, que nós tivemos e que sempre teremos, porque faz parte do nosso processo evolutivo, a questão de nós recebemos alguém quando retorna a reencarnação aqui, né, o plano material, e também nós temos a necessidade de fazer despedida, de entender que nessa vida, nessa encarnação, determinados espíritos retornaram antes de nós. E como estamos falando, né, que é morte de famosos, de artistas, eles retornam ao plano espiritual e eles deixam aqui para nós o que? O seu legado, a sua obra, as suas produções. Então que nós consigamos daqui emanar sempre o que? Orações, emanar boas vibrações, emanar acolhimento, emanar gratidão pela presença deles em nossas existências, em nossas vidas, e pedir à espiritualidade que possa abençoar, né? Sempre quando surgir um momento desse de dor, de despedida, falando aqui exatamente dos artistas, dos compositores, dos músicos e de tantos outros, dos pintores, escultores, que nós consigamos sempre ter esse entendimento de quê? De esperança. E o principal, de entendimento, de saber que nós somos espíritos numa caminhada material, e lá, ao final dessa caminhada material, seremos somente nós, de novo, espíritos, acolhidos por outros espíritos, porque nós fazemos parte de todo um planejamento de evolução. E para que possamos evoluir, faz-se necessário o quê? Muitas vezes, ou para todos nós, passarmos por uma reencarnação e, em determinado momento, nós precisamos largar aquela oportunidade de reencarnação, porque chegou o momento. A missão aqui nessa reencarnação foi muito bem cumprida. Então, o nosso Pai, que, como eu falei, é o sabedor de todas as coisas, simplesmente nos convida ao retorno. Então, que nosso bondoso Jesus nos abençoe mais uma vez, que nós possamos trazer essa visão de esperança, essa serenidade, essa calma para a nossa casa, para as nossas vidas, e que nós possamos sim fazer orações e envolver os nossos queridos, os nossos entes queridos, os nossos irmãos que aqui passaram nessa tarefa tão importante que é de trazer arte, que traz esperança, que traz amorosidade, que traz vibrações, né? Principalmente as canções, como eu falei, muitas canções acabam virando um mantra, trazendo força, trazendo outras visões para nós. Que nós possamos passar por essas obras
tirar dali exatamente assim a pérola que aquele artista deixou para nós, que nos faz melhores, sempre peneirando isso, tirar ali aquilo que podemos agregar em nós porque nos faz tornar pessoas melhores. E possamos continuar a caminhada municiados, né, com essas coisas boas, com essas reflexões importantes, sempre direcionados para a luz. E que nosso bondoso Deus nos oportunize infinitas vezes de refletir e de conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Despeça-nos em paz mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.